Olá, muito bom dia. Nós vamos começar aqui mais um webinar. Se você está assistindo pelo YouTube do Congresso em Foco, ou então pelo Facebook da Febrafit, da Afresp, seja agora muito bem-vindo. O mundo pós-pandemia é um dos assuntos mais comuns entre os analistas brasileiros no momento. Como é que o Brasil vai superar a retração econômica, os impactos sociais que vão ser deixados como consequência, desse momento? No Brasil, quem recebe um salário mínimo, quando vai comprar um fogão, por exemplo, paga o mesmo imposto de quem recebe R$ 1 milhão por mês. Isso acontece pelo nosso modelo de tributação sobre o consumo. Agora, existem propostas para que o Brasil seja um país com uma maior justiça fiscal. Entre as sugestões para isso estão alterações no Imposto de Tramitação Causa-Mortes e Doação, o ITCMD. E ele pode ser traduzido como um imposto sobre heranças e doações. Então, para você ter uma ideia, países como Irlanda, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Japão, têm alíquotas entre 30% e 55% sobre herança e doação. Isso faz com que os mais ricos de lá, que têm maior capacidade de contribuir, paguem proporcionalmente mais imposto do que os pobres. E aqui no Brasil, em alguns estados, o percentual chega ao máximo a 8%. Então, para debater o assunto, nós convidamos hoje Simone Tebet, que é senadora pelo MDB Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, e membro da Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária. Randolfo Rodrigues, senador pela Rede Amapá, líder da oposição e da Rede no Senado, membro da Comissão de Assuntos Econômicos, da CCJ e da CM Reforma Tributária. Rodrigo Spada, que é auditor fiscal do Estado de São Paulo, presidente da Febrafit, da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a Afresp. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, em Direito pela Unesp e possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA. Jefferson Valentim, auditor fiscal do Estado de São Paulo, graduado em Letras pela Unesp e em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco. Tem MBA em Gestão Pública pela Universidade Anhanguera e é instrutor da Escola de Governo do Estado de São Paulo, coautor do livro Manual do CMDSP, pela editora Letras Jurídicas. Vamos começar, então, Jefferson, pela pergunta que é a seguinte, o que pode ser feito para transformar a cobrança de impostos socialmente mais justa aqui no Brasil, Nós mais leigos pensamos, vamos tributar mais quem paga mais. É simples assim ou não? Olha, é simples assim, mas essa matriz tributária, para que ela seja progressiva, para que ela faça com que os mais ricos paguem mais impostos em proporção aos mais pobres, ela depende de uma série de fatores. A tributação sobre o consumo, ela é naturalmente regressiva. Então, quando a gente tem o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS, é aquele exemplo que foi passado, que você acabou de passar. Quando um pobre compra uma televisão ou um rico compra a mesma televisão, eles pagam exatamente o mesmo imposto e para o pobre que ganha menos, isso vai representar uma parcela muito maior da sua renda do que para o rico. Para isso, a gente tem os outros tributos, que são os tributos sobre o patrimônio e sobre a renda. No Brasil, a gente tem alguns problemas ao tributar patrimônio e renda. Nós não temos uma cultura de tributação sobre o patrimônio como tem os países desenvolvidos. A gente tem poucos tributos sobre patrimônio. Os tributos que a gente tem sobre patrimônio, eles normalmente utilizam uma base de cálculo artificialmente minorada, por exemplo, o IPTU. Todo mundo sabe que o valor venal sobre o qual se paga o IPTU, via de regra, é muito abaixo do valor de mercado dos imóveis, ou seja, ele não representa a manifestação de riqueza que está sendo tributada. A gente tem problemas na tributação da renda, porque a gente, quando tributa a renda, a gente cria isenções, por exemplo, a isenção que a gente só tem aqui no Brasil ou na Estônia, que é sobre a distribuição de lucros e dividendos, o que faz com que o gerente da loja pague imposto de renda, mas o dono da loja não pague. E a gente tem, no caso do ITCMD, por exemplo, problemas estruturais
que impedem que essa ferramenta, que é usada no mundo inteiro para tornar a matriz tributária mais racional e mais progressiva, aqui no Brasil a gente conseguiu transformar essa ferramenta em uma ferramenta também de regressividade, quando a gente não fez a lei complementar que regulamenta esse imposto. E aí a gente vai falar mais tarde sobre os problemas dessa ausência de lei complementar. E aí eu já vou convidar o Rodrigo, então, para explicar para a gente o que é a matriz tributária, né? E por que ela impacta o dia a dia dos cidadãos. Legal, Elis. Bom dia a todos. Eu quero aqui, inicialmente, e mais do que necessário, fazer um agradecimento especial pela participação da nossa senadora Simone Tebet, presidente da CCJ. É uma honra tê-la aqui. Nós temos um amigo em comum aí. Eu sei que a Simone tem um relacionamento próximo com o fisco do Mato Grosso do Sul, através do nosso colega Paulo Duarte, que é deputado estadual lá, também do MDB. Então, eu queria, assim, em nome da toda a Febrafit, especialmente do Varley, que é o presidente aí da Fiscosul, agradecer esse relacionamento próximo, Simone. E também ao senador Randolph Rodrigues, que é, muito honrosamente, o nosso comendador da Febrafit. Recebeu a comenda há 7 anos na Paraíba, no nosso congresso, líder da oposição, também outro senador de destaque. Então, nós não poderíamos estar melhor ombreados aqui do que 2 grandes senadores proativos, com grande destaque aí no Parlamento Nacional. Num modelo bicameral como o nosso, o Senado tem uma importante atuação nos temas dos entes federativos, como é o caso aqui do ITCMD. Então, o nosso debate não poderia ser outro senão com os senadores. Também o Jefferson, nosso parceiro, amigo, e a Elis por conduzir o debate. A matriz tributária, já foi dito aqui pelo Jefferson, o que é a matriz tributária? É como é que incide o imposto na sociedade. Pra vocês terem uma ideia, no passado, há história, há registros, que quando um reino invadia, dominava o outro, a primeira coisa que o rei queria saber sobre o povo dominado era como é que se era cobrados tributos naquele reino. Isso por quê? Lógico, o sistema tributário era uma forma de receita do dominador sobre o dominado, mas também, com a estrutura tributária, ele conseguiria ver a correlação de forças naquela sociedade. Porque o sistema tributário, ele é a própria manifestação de voz, né? Quem pode mais, consegue mais benefícios, consegue uma tributação menor. Então, é isso. O rei, tendo o modelo tributário do reino que era dominado, ele conseguia saber quem que eram as forças dominantes, quem que falava naquela sociedade, quem tinha mais projeção sobre os demais. Então é isso. Basicamente, no modelo tributário, ele traz essa configuração da sociedade. No Brasil, nós temos claramente isso. A gente vê que a nossa tributação ela é baseada fortemente sobre o consumo, ou seja, 52% da tributação é sobre o consumo. O que significa isso? Em linhas gerais, opacidade, porque ninguém sabe quanto paga e o que paga sobre o que se consome. A gente está consumindo ali no dia a dia e não percebe que naquele consumo de uma caneta, de uma água, de um refrigerante, de um cigarro, tem um imposto embutido. E ele incide mais fortemente sobre a população mais pobre, porque todo mundo consome. Para sobreviver, você precisa consumir. E quem ganha menos, os menos favorecidos, consomem a totalidade ou quase a totalidade da sua renda. Tudo que ganha, gasta. Enquanto quem é mais rico consegue acumular riquezas. Então, sobre o que está se poupando, não se tributa sobre o consumo. E a gente tem pouca tributação sobre o patrimônio, que seria uma tributação sobre os mais favorecidos, e sobre a renda. E isso gera o pior problema, ao meu ver, da nossa sociedade, que é muito perverso, que é a desigualdade social. É um abismo intransponível que se cria, e o sistema tributário favorece isso. Nós somos o país mais desigual do mundo, não é por acaso. Nós fazemos força para isso. O nosso sistema tributário, ele é um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre e dá para o rico. O sistema tributário, ele deveria ser um equalizador. A gente sabe, no modelo capitalista, e esse é um modelo que a gente vive e deve ser assim, é lícito enriquecer, ganhar riquezas, não há problema. Mas o Estado, ele tem que dar uma oportunidade uma igualdade de oportunidades para os cidadãos.
tem que distribuir essa riqueza de melhor forma, e não é o que acontece. Os indicadores que medem isso, é o índice de Gini, ele mostra que o nosso modelo ele é mais regressivo após a tributação. Então, se não tivesse tributação, o país seria mais justo. E o nosso modelo faz o contrário. Depois da tributação, ele percebe-se, né, por indicadores, por estudos econômicos, que ainda há uma maior concentração de renda com o sistema tributário. E aí o que acontece? Nós temos no Brasil 1% da população, os mais ricos, tem uma renda 34 vezes maior do que os 50% mais pobre. Ou seja, 1.500 vezes a mais. Se multiplicar 50% vezes as 34%, dá 1.500 vezes. É muito desigual. É muito desigual. Então, a gente vive num país que, infelizmente, não é um país para todos. E quando a gente olha para isso, né, Rodrigo, isso causa assim um profundo mal-estar e indignação mesmo, e algumas vezes a gente não consegue encontrar saídas, mas nós sabemos que elas existem, né? Então eu gostaria de convidar agora os senadores, a senadora Simone, o senador Randolph, para falar sobre a forma, né, como eles avaliam a cobrança de impostos no Brasil hoje e por onde a gente pode começar uma reforma tributária justa, né? Então, senadora Simone, pode começar, por favor, e depois, em seguida, o senador Randolph, se quiser, pode complementar, por favor. Faltou áudio, Simone. Está sem áudio. Onde vai a... desculpa. Okay, eu achei que o Eric que ia automaticamente liberar. Sim. Mas, Elisa, é um prazer poder estar aqui, tendo você como mediadora, num debate que eu acho que vai ser mais um diálogo do que propriamente um debate. Eu não tenho dúvida de que nós temos mais identidade naquilo que vamos dizer do que propriamente embate. Acho que temos muito mais igualdade de pensamento no que se refere a essa questão tributária do que propriamente divergência. Então, em seu nome e do Eric, eu gostaria de agradecer. Agradecer, Rodrigo, você pela oportunidade de poder estar aqui, em nome de toda a federação, e, obviamente, eu faço na pessoa do Paulo Duarte, meu grande amigo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e já poder adiantar que aqui em Mato Grosso do Sul, nessa questão da reforma tributária que teremos que enfrentar em breve, eu e o Randolph lá no Congresso Nacional, quem vai ditar e quem vai mandar no meu mandato, no meu voto, vão ser os auditores fiscais aqui de Mato Grosso do Sul, porque eles sempre estão me orientando nesse assunto. Cumprimentar o Jefferson, é um prazer poder também estar conversando nessa manhã com você, Jefferson, você que também é um auditor fiscal do Estado de São Paulo e que vai ter muito que contribuir conosco. Estar ao lado do Randolph é sempre uma alegria, né? Maior ainda quando eu sei que aqui o meu papel é menor, fica menor, porque afinal ele é o grande embaixador. A alegria maior é minha. Grande embaixador dessa questão, e não poderia ser diferente. Então, num encontro como esse, de grandes técnicos, eu acho que o meu papel é muito menos na questão do mérito e muito mais dar uma visão do parlamento, da viabilidade, quer dizer, da pavimentação legal, aquilo que está sendo proposto, ou que vai ser proposto na manhã de hoje, é ou não possível, né? Conseguiríamos ou não votar? Votar num plenário virtual, votar certas medidas tributárias emergenciais, ou efetivamente aguardar para a grande reforma tributária que todos nós queremos e teremos que enfrentar. A primeira colocação que eu diria aqui é, efetivamente, sim, eu acho que estamos no caminho certo. Esse encontro de hoje não é à toa. A reforma tributária passa a ser, sim, a grande bola da vez. Já fizemos, bem ou mal, para o bem ou para o mal, uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, e sabemos que não temos como enfrentar as grandes desigualdades sociais hoje no país, estarmos no rodapé no que se refere a parâmetros de igualdade no mundo, se não enfrentarmos uma reforma tributária, se não mudarmos o paradigma que hoje temos no Brasil. Hoje, como foi dito aqui, quem pode mais paga menos, e quem pode menos paga mais. Então, esse Robin Hood às avessas, como disse o Rodrigo, ele não é digno de um país tão grandioso, tão rico como o nosso, que ainda tem um povo tão pobre. Eu colocaria muito rapidamente, de uma forma geral, faria duas colocações. Primeiro, que este não é uma matéria nova, é um assunto que já perfaz pelo menos 30 anos de debates na casa. E o faz
de uma forma em alto nível, justamente porque temos técnicos, sejam da Receita Federal, sejam os auditores dos estados, sempre nos monitorando com projetos. Os grandes projetos, hoje no Senado Federal, no Congresso Nacional, tem o dedo, tem a mão, tem a voz, né, tem todo o trabalho de vocês. Então, fica aqui o meu reconhecimento. E alguém que possa estar nos ouvindo pode dizer o seguinte, mas por que então isso não vai para frente? Nós somos uma casa plural, o Congresso Nacional é uma casa que tem todos os segmentos representativos da sociedade, não poderia ser diferente, é o dos poderes o mais democrático, por isso é efetivamente que nós temos ali todas as cabeças pensantes, pensando de forma diversa. E no caso, quando a gente fala de sistema tributário financeiro, ainda tem um outro obstáculo, além dos inúmeros obstáculos que o parlamento enfrenta, que é o peso pesado da própria mão do Estado. Ali há lobbies legítimos, alguns não tão legítimos assim, e há segmentos da sociedade, cada um puxando para um lado. Dentro desse cenário, sim, enfrentaremos um grande obstáculo no segundo semestre, que é votar a reforma tributária dos nossos sonhos. Qual seria essa, de uma forma muito objetiva? Aquilo que todos já falaram aqui. Primeiro, né, que realmente se garanta, mudando-se esse paradigma, um princípio que garanta a isonomia e uma justa contribuição na parte tributária. Quem pode mais paga mais, quem pode menos pagaria menos. Da mesma forma, dentro dessa justiça de contribuição tributária, obviamente, tributar menos o consumo e mais a renda e a propriedade. Eu acho que nisso, de cada 10 parlamentares, 9 concordam. O problema está como fazer essa divisão tributária, tendo em vista que quando a gente resolve tributar mais renda, quando a gente resolve tributar mais propriedade, nós começamos a ter os lobbies, nós começamos a ter outros interesses que atrapalham no meio do processo. E, por fim, eu acho que isso é importante, talvez fundamental, além da questão que nós vamos ter que enfrentar, obviamente, no futuro, dessa vergonhosa, contencioso, procrastinatório no Brasil, a própria sonegação, que é tão grave quanto a corrupção no Brasil, eu acho que é o fato de sermos um país continental. O fato de termos 5 regiões no Brasil, e eu diria que pelo menos dessas 5 regiões faríamos um corte em 2 grandes interesses, né? Aqueles estados que produzem e aqueles estados que consomem. Como é que numa reforma tributária nós enfrentaríamos essa questão de defender os estados como o do Randolph e o meu, que são estados menos desenvolvidos, versus um estado como o do Jefferson, como o estado de São Paulo. Então, temos uma série de obstáculos, mas eu diria, para encerrar, que esses obstáculos podem, com esforço concentrado de todos nós, serem enfrentados, porque eu não tenho dúvida que nós não sairemos dessa pandemia igual entramos. E a pandemia vai mostrar e está mostrando que a reforma tributária ela passa a ser a prioridade absoluta do Congresso Nacional. Randolph, sua opinião. Microfone. Agora eu que abri. Isso. Agradecer também meus colegas de mesa aqui, ao Rodrigo, ao Jefferson, agradecer à Febrafit, uma razão de enorme honra para mim, como aproveitar que eu estou ao lado de uma querida amiga, além de ser minha líder no Congresso Nacional, no Senado Federal, que é a senadora Simone Tebet, presidente da comissão que eu integro, da Comissão de Constituição e Justiça, aproveitar que estou ao lado dela, que é filha de um dos fundadores do MDB, né, Rames Tebet, e que conviveu com Ulisses Guimarães. Então, eu queria dizer a Febrafit algo que era muito dito por Ulisses. O título de comendador que recebi na Paraíba é muito mais do que eu mereço, né? E é razão maior para buscar honrá-lo. Então, queria agradecer muito a Febrafit e agradecer mais por não poder estar melhor. Quem me acompanha também nesse debate é mais qualificada do que eu para aqui estar, que é a minha querida Simone. Bom, mas já foi dito aqui, pelos meus antecessores, pelo Rodrigo, pelo Jefferson, o problema central que temos no Brasil, que é o problema da carga tributária. Nós temos 32% da nossa carga tributária incidido sobre o nosso produto interno bruto. Pode parecer, comparado com os países mais desenvolvidos, não é tanto. Comparado com os países em desenvolvimento, é razoavelmente muito. Vamos classificar assim.
É importante destacar que nós tivemos um crescimento dessa carga tributária em relação ao PIB entre os anos de 1994, no período de 1994 até 2005, mais ou menos. 2004, 2005. Veja, nós tínhamos até 1994, até 1995, nós tínhamos 28% da carga tributária sobre o PIB. Tivemos esse salto, chegamos a 10 anos depois, saltamos até 32%. Como eu disse, num rápido quadro aqui, comparado com outros países, comparado com países de desenvolvimento, é um pouco a mais. A Turquia tem 23% de sua carga tributária em relação ao PIB. A Áustria tem 28% também em relação ao PIB. O México tem 17%. A Dinamarca tem 45%, a França tem 45%, o Reino Unido tem 44%. Ou seja, nós estamos um pouco adiante em relação aos países em desenvolvimento, estamos um pouco abaixo em relação aos países desenvolvidos. Mas eu acho que não é esse o problema. O problema central é a injustiça, como já foi dito pelos que me antecederam. Nós temos uma carga tributária essencialmente regressiva, ou seja, incide mais, é mais pesada para os mais pobres do que para os mais ricos. A causa dessa regressividade é importante aqui pontuar. Nós já temos 3 fontes básicas de tributos: renda, patrimônio e consumo. Nesse contexto, o Brasil é um dos países que mais concentra a sua tributação no consumo, ou seja, sobre ICMS, sobre IPI, sobre ISS, sobre esses tributos que incidem sobre o consumo. Nós já somos um dos países mais desiguais do mundo. Quem fala isso é Thomas Piketty, no seu livro sobre a desigualdade no século XXI. Nós já somos um dos países mais desiguais do mundo. Este é um dos aspectos que mais aprofundam a desigualdade. No Brasil, os 10% mais pobres têm uma carga de quase 27% de tributos sobre o consumo, enquanto os 10% mais ricos têm uma carga de 10%. Entendeu? Então, os 10% mais pobres, pagam quase o dobro de tributos sobre o consumo do que os 10% mais ricos. Isso, se nós fizermos uma rápida comparação com os Estados Unidos, com um país europeu, com a Itália, por exemplo, com a OCDE, a distorção fica mais evidente, né? A distorção, o peso sobre o patrimônio nos Estados Unidos fica a 49%, na Itália 31%, na OCDE a média é 34%, no Brasil a média é de 18% em relação em relação ao peso que vem a exercer. Num quadro mais amplo, com os países emergentes, com os países mais desenvolvidos, essa distorção fica mais premente. Essa rápida digressão para chegarmos no imposto sobre herança. O imposto sobre herança é um resultado dessa contradição em nosso país. E nós não conseguimos avançar sobre isso. Veja, e a questão da tributação sobre herança, deixa eu dizer aqui, porque às vezes o problema dos debates nos dias atuais é que eles são muito rotulados, né? E eu detesto rótulos nos debates. Quando alguém fala em tributar a herança, alguém já deve pular e dizer: isso é proposta da esquerda. Não, gente. Isso é uma proposta liberal. Sabe qual foi o maior teórico da tributação da herança? Foi aqueles que os britânicos chamam como o maior filósofo do século XIX e um dos principais pensadores liberais, John Stuart Mill. Nasceu em 1803, faleceu em 1873. Ele dizia, John Stuart Mill, já dizia naquele período seguinte, que a não incidência da tributação sobre a herança criaria uma classe parasitária. Criaria uma classe parasitária. Quem é liberal, de fato, quem defende a manutenção do sistema, aliás, isso também é dito na obra do Piketty. Piketty, na sua obra, diz: eu não estou querendo superar o sistema capitalista. Ao contrário, eu quero mantê-lo. Para mantê-lo, é necessário aumentar a incidência da oferta e da demanda. Para aumentar a incidência, o Estado tem que cumprir o seu papel.
E, para isso, é necessário, entre outras coisas, ele fala de um tributo mundial sobre a fortuna, mas, entre outras coisas, ele argumenta a necessidade da tributação sobre a herança. Então, a tributação sobre a herança cumpre um papel importante para redistribuir o patrimônio que foi amealhado por uma geração. E veja, e aí falo isso para concluir, para não... porque eu acho que temos muito mais contribuições a ouvir. Veja, no Brasil, a tributação sobre a herança, a incidência do tributo sobre a herança, a maioria dos estados brasileiros, eu diria que 70% dos estados brasileiros, cobra uma tributação, uma alíquota sobre a herança de 2% a 4%. Salvo Ceará, talvez, no Nordeste, o Maranhão, tem uma alíquota um pouco maior. Mas a alíquota não pode passar de 8% em nosso país. Bom, vamos então para um país capitalista. Tem algum país no mundo mais capitalista que os Estados Unidos? Não conheço que exista. Os Estados Unidos tributam até 40% sobre a herança. Lá o berço de Friedman, de Hayek, dos Chicago Boys, de todos esses, entendeu? Do berço do liberalismo. Lá a tributação é de 40%. Não consta, inclusive, que alguns teóricos liberais novos, como Milton Friedman, tenham argumentado, embora ele seja contrário, tributar 100% sobre a herança, que é um debate que existe nos Estados Unidos, Ele era contrário a isso, mas não consta que ele, por exemplo, negava a necessidade dessa tributação. No Chile, só para comparar um país latino-americano, essa tributação chega a 35%. Então, por isso que esse é um debate necessário, e eu sei que isso é um dedo na ferida, porque isso mexe com os 0,1% mais ricos do país. Mas eu acho que é um debate que é necessário nós enfrentarmos. Desculpa se me estendi. Imagina, é um debate realmente importantíssimo, né? E o senhor citou o liberalismo, né? Enquanto corrente filosófica clássica, ele tem vários aspectos distorcidos mesmo, né? Nessa corrente ou ultra-neoliberal. E eu vou trazer já uma pergunta aqui que chegou para a gente pelo chat, é a pergunta do Hamilton Carvalho. Ele diz o seguinte: a nossa carga tributária já é considerada alta, considerando países de renda parecida. Então, ele quer saber como que a gente pode conseguir o apoio da sociedade para que haja uma justa proposta de maior tributação direta. Eu acho que a conscientização é importantíssima, né? E aí, Jefferson, eu vou passar essa pergunta dele para você, já emendando com a próxima, que é a seguinte: quais são os principais problemas estruturais hoje do ITCMD, que, já me corrigindo, né, o imposto de transmissão causa mortes e doação, e como corrigi-los também? Bom, a gente tem alguns problemas estruturais no ITCMD, devidos principalmente à omissão legislativa na produção da lei complementar. O ITCMD, ele é usado no mundo inteiro, como bem disse o senador Randolph, como uma ferramenta para promover uma maior progressividade dentro da matriz tributária, uma vez que ele tributa mais fortemente os mais ricos, os que têm maior patrimônio, e ele tem um efeito extrafiscal importantíssimo, que é reduzir o acúmulo patrimonial a cada geração, né? Ele reduz esse acúmulo a cada geração. A gente tem respondendo à pergunta do Hamilton, a gente tem um problema muito grande no Brasil de desinformação. A gente tem pessoas que, a maioria das pessoas não se interessam pelo tema da tributação. Quando a gente levanta a discussão sobre tributação, normalmente ela alcança poucas pessoas técnicos dentro da área de tributação, e a gente não tem um interesse desse 0,1%, como o Randolph colocou, de informar as pessoas do que se acontece. Então, criou-se um mantra de que o Brasil tem uma carga tributária muito grande. É muito comum a gente ouvir que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. O Randolph acabou de me mostrar que não é bem assim. Mas a gente não consegue levar essa informação às pessoas, a gente não consegue trazer essas pessoas para o debate, para conseguir demonstrar para elas que, na verdade, elas estão pagando, a carga tributária é mais alta, sim, para essas pessoas que ganham menos. Quanto aos problemas estruturais do TCMD, a gente tem o seguinte:
enquanto ele é uma ferramenta utilizada no mundo inteiro para tornar a matriz tributária mais progressiva, no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. E por quê? O ITCMD, da forma como é hoje, incidindo sobre bens móveis e imóveis, foi inserido no ordenamento constitucional em 88, com a Constituição de 88. Ou seja, ele não existia dessa forma antes. E o nosso Código Tributário Nacional, que traz as leis, a lei geral tributária, ela é de 66, ou seja, o CTN não tem regras específicas sobre ITCMD. Com isso, a gente não tem a delimitação de institutos jurídicos tributários muito importantes, como base de cálculo, fato gerador, responsabilidade tributária, regras específicas de decadência. E, por isso, a Constituição, no artigo 155, quando foi promulgada, ela exigia a edição de uma lei complementar para tratar desses assuntos. Infelizmente, até hoje, não foi produzida essa lei complementar. Os dois problemas mais graves que a gente tem por ausência dessa lei complementar, eu vou citar agora, e a gente vai perceber como que a gente, no Brasil, conseguiu transformar uma ferramenta de progressividade em mais um imposto que só é cobrado de pobre classe média. A Constituição, como eu disse, ela pede uma lei complementar para regular a competência da transmissão causa-mortes quando envolva o exterior. Ou seja, quando algum brasileiro recebe uma doação do exterior, ou quando um brasileiro tem um patrimônio fora do país, ou o inventário é processado fora do país. A jurisprudência dos tribunais superiores é de que a ausência dessa lei complementar impede os estados de fazer essa tributação. Bom, quem é que tem o patrimônio no exterior? E quem é que tem o patrimônio normalmente estruturado por meio de holdings internacionais e, às vezes, até por meio de offshore? Justamente aquelas pessoas que têm maior patrimônio. Então, a gente, por falta de lei complementar, não consegue tributar exatamente as pessoas que têm maior patrimônio. Um outro problema ocasionado pela falta da lei complementar. A Constituição, quando ela trata da competência tributária ativa na transmissão causa-mortes de bem móvel, ela diz que o imposto é devido ao estado onde se processar o inventário. A regra é perfeita lá para 88, quando a regra geral era de que o inventário tinha que ser processado no fórum do domicílio do decujus. Beleza. Só que, em 2007, veio uma alteração legislativa permitindo o inventário extrajudicial. E aí veio uma resolução do CNJ, número 35 de 2007, que afastou para os inventários extrajudiciais a regra do domicílio do decujus. Então, numa leitura e numa interpretação literal do texto constitucional, o contribuinte é levado a acreditar que ele pode escolher o estado para o qual ele vai pagar o imposto, o que é absurdo dentro de uma federação. Se você pode escolher o estado para pagar, que você vai pagar imposto, obviamente você vai escolher o que tem uma alíquota menor, o que cobra menos imposto. E aí acabou com a forma dos estados se organizar seus orçamentos. A mens legis desse texto constitucional, ela é no sentido de que deva ser mantido a regra do domicílio, que permanece lá no Código de Processo até hoje. E nem o Código de Processo, muito menos uma resolução do CNJ, poderia afastar a capacidade tributária ativa, que é regra constitucional. Mas isso acontece por quê? Porque a gente não tem a lei complementar que estabeleça esses parâmetros. E pensando nisso, inclusive, que já houve algumas tentativas de se fazer lei complementar, a COTEP já apresentou proposta de lei complementar, infelizmente, a gente não consegue evoluir nessa lei complementar. Hoje, esse problema não é tão visível, porque, como disse o senador Randolph, as alíquotas do imposto de causa-morte e doação são pequenas na maioria dos estados, então a grande maioria das pessoas tem um patrimônio que não compensa gastar muito dinheiro com um planejamento tributário mais agressivo, compensa pagar o imposto, porque a alíquota é pequena. Mas os grandes patrimônios hoje já fazem isso, se estruturam por meio de holding e fazem a transmissão em estados que têm uma alíquota menor. E aí os estados que querem gerir os seus tributos de forma mais responsável não conseguem fazer isso porque você tem essa migração para outros países, para outros estados. Então, é mais um exemplo de que, infelizmente, o ITCMD hoje consegue atingir apenas os mais pobres e a classe média. A boa notícia é que é simples para resolver isso.
basta a edição de uma lei complementar. E a Febrafit, até para contribuir com esse debate, produziu, o mês passado, 1 minuta, e a gente está procurando aí apoio para a gente tentar viabilizar essa lei complementar. Mensagens aqui no nosso chat, e muitas pessoas nem acreditam que propostas, né, como essa aí do imposto sobre heranças possam avançar, de fato, né? Então eu gostaria de perguntar para a Simone qual a opinião dela sobre as chances, né, desse avanço no Congresso Nacional, se dentro do Senado há uma aceitação de fato para isso. Bom, eu agradeço até porque poder falar antes do Rodrigo, porque o Jefferson tocou numa questão que eu acho que seja o grande obstáculo. Se você me perguntar de forma bem objetiva, que eu acho que esse é o meu papel aqui diante de tantos técnicos, e estou tendo uma aula, estou aprendendo aqui questões que há muito tempo estudei nos bancos da Universidade de Direito. Se você me perguntar aqui qual a chance desse projeto de resolução, porque no caso do imposto de transmissão, causa, morte e doação, seria uma majoração de alíquota que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, não vou entrar no mérito se acho muito ou pouco, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30% como a alíquota máxima a ser estabelecida individualmente pela autonomia que tem cada estado da Federação Brasileira. Se você me perguntar qual é a chance hoje de se aprovar isoladamente esse imposto, eu diria que quase zero. A boa notícia, por quê? Porque, na realidade, o que está sendo discutido, e essa é a boa notícia, e tem, repito, a consciência, ou pelo menos o entendimento de 9 em cada 10 congressistas parlamentares, hoje no Congresso Nacional, é que nós temos que enfrentar a reforma tributária. Por que eu disse que, isoladamente, a chance é menor? Porque, justamente, já tem uma comissão mista do Congresso Nacional formada, eu sou a única de Mato Grosso do Sul que faz parte dessa comissão, eu acho que Randolfo deve estar também na comissão, que vai tratar a reforma tributária como um todo. Dentro dessa reforma tributária, qual é o ponto positivo em relação a esse imposto? Volto a repetir, há um entendimento, pelo menos na teoria, de que realmente o problema da justiça tributária no Brasil é que ele tributa mais o consumo e menos a propriedade e renda. Então, esse tributo não vai de encontro, ele vai ao encontro do que hoje é o pensamento majoritário do Congresso Nacional. Se a maioria pensa em 30%, em 20%, em 15% como alíquota máxima, isso só o tempo dirá. Então, sim, há uma chance no meio, no bojo da reforma tributária. Isoladamente, eu não vejo. O outro ponto positivo, eu não vejo como o Brasil atravessar essa pandemia e conseguir adentrar 2021, se nós não tivermos uma reforma tributária aprovada até 31 de dezembro desse ano. Por tudo. A pandemia veio no momento errado, na hora errada, no meio de uma crise política, de uma crise que virou até institucional, mas principalmente diante de uma crise econômica. O Randolph, que é o especialista em números, mas nós tínhamos 12 milhões de desempregados, já temos mais de 13, podemos chegar alguns falam, entre 16, os mais pessimistas, até 20 milhões de desempregados. Nós já sabemos disso e o Rodrigo falou muito bem, uma das razões desse desemprego, dessa distribuição errada de renda no país, é o sistema tributário no Brasil. Então, esse imposto, ele sim tem condições de ser aprovado. Eu só chamaria a atenção, o Jefferson falou que ele realmente pega hoje mais as pessoas mais humildes e a classe média, mas em estados como o meu, estados produtores, estados que vivem do agronegócio, não é tão bem assim. Quer dizer, hoje você não tem como transportar um pedaço de terra para outro país. Então, quando você fala em imposto sobre transmissão causa-mortes, você fala, sim, daquelas pessoas também de classe A e B, que, de repente, tiveram o seu patriarca ou sua matriarca falecido, que vai ter que dividir essa propriedade rural e, portanto, consequentemente, vai ter que pagar esse imposto. Nesse aspecto, apenas eu gostaria de contribuir, ouvir o Rodrigo em relação a isso, porque, como disse, né, nós vamos chegar lá ouvindo os senhores para saber qual o voto que daremos. Eu sou a favor de alíquota majoritária, aumentar a alíquota, e aí respondendo no encerramento da minha fala, a sua pergunta também, Érica, como explicar para a sociedade que nós estamos aumentando a alíquota no momento em que o povo não quer pagar mais imposto? Primeiro, nós não estamos criando imposto novo. Segundo, em nenhum momento no Congresso Nacional passariam medidas que aumentam a carga tributária, no geral, da população brasileira. Nós vamos ter que fazer um exercício
e um esclarecimento e divulgação o tempo todo de que, na realidade, nós não estamos aumentando a carga tributária. Não vai vir uma reforma tributária para aumentar impostos. Vai vir uma reforma tributária para, de forma equitativa, isonômica, no princípio da contribuição, contributivo tributário, igualar ou minimizar. Aquele que pode mais vai ter que dar a sua parcela de contribuição e pagar mais. Então, nessa linha, e eu concluo, é apenas que eu pondero em relação a esse imposto, deixando aí a resposta, de repente, para o Randolph e para o Rodrigo, e para o próprio Jefferson, as alíquotas, Randolph, a base de cálculo desse imposto de transmissão causa-mortes tem que ser vista à luz da realidade regional de cada estado. Aquilo que, quando o Jefferson me alertou, posso estar falando besteira, Jefferson, mas uma coisa é realmente grandes fortunas nos estados do Sudeste. Outra coisa são as velhas fortunas nos estados produtores como o meu. Eu só tenho uma grande preocupação, eu deixo essa pergunta no ar. Eu estou falando muito, mas não preciso nem depois participar mais, porque eu venho para ouvi-los. A grande pergunta que eu deixo em relação a isso como é que nós vamos trabalhar a base de cálculo e alíquotas diferenciadas em estados como o meu, onde as grandes fortunas se dão por propriedades rurais. E propriedades rurais, normalmente, quando você aumenta demais essa alíquota, você tem um efeito contrário, você tem uma concentração de renda muito grande e uma concentração de propriedade daquele que herdou e não tem mais nada. Então, normalmente, aqui no meu estado, você tem, de repente, uma gleba considerada de porte médio. Se você vai tributar de 25% a 30%, você vai fazer com que aqueles herdeiros tenham que vender 1/3 da sua propriedade para poder pagar o imposto. Ele vai vender para quem? Para aqueles que já são latifundiários, para aqueles grandes ou médios que vão estar aumentando e colocando, obviamente, aumentando a sua renda e a sua propriedade. Consequentemente, a gente só tem que tomar um cuidado em relação a esse imposto para tratar o Sudeste, que tem uma carteira imobiliária muitas vezes grande no que se refere a propriedades urbanas, de estados como o meu, cujos maiores pagadores, vamos dizer, desses impostos seriam em relação a glebas rurais. Então, essa apenas dúvida e colocação que eu deixo, mas não sei antes falar que realmente eu sou favorável que se tribute menos o consumo e se tribute mais a renda e a propriedade no Brasil. Rodrigo, gostaria de complementar? Jefferson? Eu, sim, gostaria. Se possível, primeiro eu queria falar que a senadora é muito gentil, né? Ela fala que vem aqui ouvir, que ela está aqui, mas, na verdade, a gente sabe, viu, senadora, que o importante nesse debate, o que a gente precisa mesmo, é essa sensibilidade política. A política é um instrumento, é a arte de conseguir harmonizar os interesses, né? A correlação de forças da sociedade. Então, é importante a gente estar debatendo técnicos e políticos para conseguir construir uma solução possível e justa para o nosso país. Então, fico muito feliz por vocês dois, né, o Randolph e a senhora, estar aqui debatendo conosco. A questão que foi trazida pela senadora, ela é tratada numa característica que se chama de progressividade de alíquotas, né? Quando a gente fala colocar uma alíquota máxima de 30%, a gente colocou 30% porque é próximo dos valores do imposto de renda. Se a gente tributa 27,5% o produto do esforço, do trabalho da população, então a herança, a doação que vem graciosamente, um maná que chega, né, para o contribuinte, ele deve ser, ao nosso ver, tributado no mesmo patamar do imposto de renda. Porém, o imposto de renda ele também é progressivo. Uma grande parte da população é isenta. Outra parte paga 15% e vai aumentando. E a gente acredita que deveria ter até mais graduações e mais alíquotas para ter uma progressividade maior. A mesma coisa a gente pode fazer no ITCMD. Colocar, olha, uma transmissão cujo patrimônio a pessoa esteja recebendo até R$200 mil, R$300 mil, ela vai ser isenta. E a questão regional, bom, continuando, e aí aumentando essa alíquota proporcionalmente, aumentando a alíquota conforme o quinhão da herança vai aumentando. Então, a gente pode colocar, olha, quando se receber acima de R$50 milhões, aí sim que a alíquota pode chegar a esses patamares de 30%. Não é, em hipótese alguma, o fisco não tem essa sanha arrecadatória, a gente quer a justiça fiscal. Trazer, como a senhora mesmo disse,
o princípio da capacidade contributiva na sua máxima potencialidade. Então, a ideia é a gente pegar e tributar 30% apenas grandes patrimônios. A gente entende que as pessoas têm que ser remuneradas pelo mérito. Quem tem esforço, quem produz mais, tem que ganhar mais. Mas que aquele valor seja gozado em vida. Que as pessoas gozem, viajem, consumam em vida. Mas que a herança, ela não reconhece o mérito. É uma casualidade, é o berço que você nasceu que vai definir o quanto você recebe de herança. Então, este é o momento, é uma vez só na vida da pessoa que vai ser tributada, esse é o momento de se distribuir a renda e trazer igualdade de oportunidades. Isso daí, nos países ricos, gera até efeitos secundários positivos. Por exemplo, cria-se fundações, né? A gente tem a Fundação Bill e Melinda Gates, que o Bill Gates e a esposa preferiram passar uma boa parte do seu patrimônio numa fundação, numa organização de interesse público, para fazer um legado, lógico, pessoal, mas também ajudar a sociedade. E no Brasil nós não temos esse incentivo, não temos porque não se tributa, então se transmite somente para os herdeiros. Eu estava dizendo a questão da regressividade e a questão da distribuição regional, que a senadora disse. Claro, mas o que acontece? Uma terra aqui no estado de São Paulo, e assim, não estou citando o mesmo exemplo da senadora. Se a gente pegar uma terra aqui na região de Ribeirão Preto, ela tem um valor maior, provavelmente, do que uma terra aí perto de Corumbá. Então, o valor do alqueire já é diferente. Então, a tributação já vai ser diferente. Também porque ela é proporcional, é uma alíquota sobre a base de cálculo. Nós acreditamos também, para diminuir essa distorção, realmente a gente conseguir apurar essa base de cálculo de forma mais realística. O IPVA, que é o Imposto sobre Patrimônio, a gente tem institutos de pesquisa como a FIP, que mensuram quanto é que vale o veículo. E ninguém discute. Tem lá uma tabela FIP e a gente paga uma alíquota daquela tabela. A propriedade urbana e rural não tem isso. A gente poderia ter um instituto de pesquisa que mensurasse quanto vale a terra em cada região e tivesse com isso a base de cálculo para ser tributado de forma mais real, mais justa, a propriedade de transmissão, no caso aí citado pela senadora, sobre imóveis rurais também. Jefferson, pode falar. Complementando a questão que o Rodrigo levantou, é natural que a gente tenha, dentro de um país organizado da forma federativa, diferenças regionais. E aí, senadora, é justamente esse o problema. A falta de uma lei complementar que identifique a qual estado deve ser pago o imposto prejudica que o estado consiga tratar de forma diferente os seus contribuintes. A senadora disse que não tem como uma pessoa levar a sua propriedade rural para outro país. Tem. Como? Ela cria uma holding no Panamá, integraliza essa propriedade rural na holding, e aí essa propriedade rural passou a ser um bem móvel, que são ações de uma empresa. E aí ela consegue fazer a transmissão causa-mortes em qualquer lugar, e levar, por exemplo, para o Amazonas, fazer um inventário lá e pagar o imposto lá no Amazonas, e não no estado, no Mato Grosso do Sul. Se a gente faz uma lei complementar e define exatamente quem é o sujeito ativo, quem é o estado competente para cobrar o imposto sobre cada situação, a gente permite que os estados apliquem as alíquotas da forma que lhe convém, ou estabeleça isenções da forma que lhe convém. Por exemplo, a Bélgica é um país bem menor que o Brasil, e lá é dividido entre 4 regiões. Tem região lá que tributa, dependendo da classe de contribuintes, e aí se a pessoa varia de acordo com a relação de parentesco, mas tem região na Bélgica que tributa até a 65% a causa-morte, enquanto a região de Bruxelas, por exemplo, tributa no máximo a 30%. Mas como existem regras
específicas e pré-concebidas de a quem cabe o imposto, não tem como gerar uma guerra fiscal. E a falta das regras permite que, impedem que os estados olhem para o seu contribuinte e dê a ele um tratamento específico, como a senadora citou. Poderia, se a gente tivesse a lei complementar, o Estado do Mato Grosso poderia dizer, olha, a gente tem uma categoria que precisa ser beneficiada aqui, que são os produtores rurais, herdeiros de primeira classe, são descendentes, menores de idade, enfim, consegue estabelecer parâmetros de isenção ou gradações de alíquota de acordo com os contribuintes que vão afetar, mas a falta da regulamentação impede isso e permite que os contribuintes levem o seu patrimônio para qualquer lugar, fazendo a constituição de empresas. Estamos chegando aqui no finalzinho e tem tantas perguntas ainda, tantas dúvidas aqui, a diferença do imposto sobre herança para o imposto sobre fortunas, se o exemplo do Chile pode ser implantado no Brasil, né, já que eles já avançam na taxação de fortunas contra a pandemia. Eu gostaria de fazer uma rodada final, então, com vocês, para entender a opinião de vocês sobre se há esperança, né, de que o Brasil se torne realmente um país socialmente mais justo, com um modelo tributário mais avançado, se essa proposta está no caminho, enfim. Gostaria que vocês terminassem falando um pouco sobre isso. Randolfo, gostaria de começar? Me parece uma rodada, certo? Sim, uma conclusão. Então vou aproveitar para comentar um pouco do que foi colocado aqui pelos colegas, em especial pela colega Simone, e fazer minhas considerações últimas. Mas veja, a Simone colocou, eu acho que muito bem, um debate necessário aqui no centro da sala. E por isso acho que é fundamental esse debate sobre tributação sobre a herança. Dois dos tributos mais difíceis que estão postos na nossa Constituição desde 88. A Constituição é de 1988, nós temos mais de 30 anos da Constituição Cidadã e não conseguimos avançar muito pouco nesse debate, o grandes fortunas e exatamente o imposto sobre herança. Pelo que já foi dito aqui, tem o 0,1%, mas que, lamentavelmente, grita muito toda vez que se fala nisso. O grande problema, eu concordo com o que foi dito, Rodrigo, por Rodrigo e por Jefferson, e o que é a concepção da minha querida organização, que é a FEBRAFIT. A questão não é a carga tributária hoje no Brasil. A mim parece que não é. Aliás, nós já tivemos o aumento da carga tributária quando eu fiz na análise histórica, nos 10 anos entre 95 e 2005. Tínhamos 28% do PIB de carga tributária, saltamos para os 32% que nós temos hoje. Mas a questão e a Simone concordou muito bem, assinalou sobre isso, é esse caráter de regressividade. Só que se nós não colocarmos, o problema é o seguinte, se nós não colocarmos esse dedinho na ferida desses dois problemas, nós não vamos conseguir resolver o problema da regressividade que nós temos hoje no Brasil. Já que o de grandes fortunas, eu tenho visto que é cada vez mais difícil, eu e Simone sabemos o quanto é difícil enfrentar esse debate lá no Congresso Nacional, né, Simone? O de herança, eu acho que temos que debater, e a Simone coloca uma questão que eu acho que é razoável, que é pensar a tributação sobre a herança. Eu acho que tem que ser pensado a questão da regionalidade, embora hoje já tenha um pouco isso, sabe? Veja, e aí tem alguns paradoxos, né? O Ceará, se eu não me engano, tem uma alíquota entre 6% a 8%. Minas Gerais tem 4%, e o Estado está quebrado. Tá? Às vezes não paga policial, não paga servidor. Rio Grande do Sul, salvo melhor juízo, também é isso. E o Estado está lá quebrado. Né? E aí, como esse problema é resolvido? Via de regra, se fala em enfrentar o problema
Quando se pauta o enfrentamento do problema, se pauta o enfrentamento do problema somente por um viés. E eu repito, eu costumo dizer uma coisa, Simone, e eu quero sempre reafirmar. Falta o Brasil ter sua revolução democrático-burguesa. Falta nós termos a revolução liberal no Brasil. Falta nós inspirarmos mais em John Stuart Mill, que falava, repito, que não tributar a herança cria uma classe parasitária, e nós somos um dos países que menos tributamos. Vamos criar alternativas. Já foi dito aqui pela Febrafit, mesmo que aumente um pouco a alíquota, vamos dar aos milionários e àqueles que estão fora do país, inclusive alternativas. Possibilita ele criar fundações, e as fundações façam suas benfeitorias, mas devolvam à sociedade, né? E a gente não está querendo com isso, e assim, e eu justifico isso, não estamos com isso querendo amealhar o patrimônio e a herança trabalhado por eles. O que não é justificado do ponto de vista da sociedade, e todos nós aqui queremos uma sociedade democraticamente avançada, socialmente cada vez mais igualitária, e para nós alcançarmos isso, é que não pode a concentração continuar nas mãos de poucos, concentração essa que ocorre muitas vezes devido à própria atuação do poder estatal. Boa parte dos milionários do país, ou que estão fora do país, tem o seu patrimônio com a intervenção do Estado, para que esse seja garantido, de uma forma ou de outra, seja nas políticas de educação, de saúde, seja inclusive nas políticas de segurança pública, para isso. Então, eu acho que esse é um debate que temos que enfrentar. Nós temos, eu já para concluir, temos duas propostas em debate, para dar um informe aqui, temos duas propostas de reforma tributária em debate lá no Congresso Nacional. A PEC 45 na Câmara, ela extingue 5 tributos. O IPI, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS-QN, e cria o IBS. E temos a proposta, a PEC 110, né, Simone, que está lá conosco no Senado, que teve o ex-deputado House como principal idealizador, né, que extingue 9 tributos, IPI, PIS, COFINS, IOF, PASEP, Salário Educação, CID, ICMS e ISS-QN, e também cria o IBS. Acho que até que está com o Senado tem um grau de... é um pouco melhor, não é a ideal, E eu também não tenho muita ilusão de que a gente saia de algum debate com o ideal. Aí, com a permissão de Simone, citar Ulisses Guimarães de novo, que nós, mesmo que a gente não tenha a reforma tributária prefeita, mas que a gente tenha algo que seja pelo menos luz de lamparina na noite dos desesperados. Ulisses falou isso na promulgação da Constituição de 88, quando falou da Constituição. Luz de lamparina já resolveria nesse quadro. Porque é o seguinte, nas propostas apresentadas, o surgimento do IBS não afeta, não afasta, não atinge, no meu sentir, muito diretamente a injustiça do sistema tributário e cria uma outra injustiça. Não reconhece a desigualdade regional do país, do Brasil. Falo agora para concluir, de fato, o Brasil tem modelos de desenvolvimento totalmente desiguais. O padrão de desenvolvimento amazônica não é o mesmo do Centro-Sul, não é o mesmo de São Paulo. E é por isso que aqui tem Zona Franca, por exemplo, áreas de livre comércio, né? São regimes aduaneiros que têm que se refletir, que se extinguir de uma forma ou de outra, como vai ter mecanismo para a criação de riqueza para 12 milhões de pessoas, 12 ou 14 milhões de pessoas que ali vivem. Por fim, eu acho que esse é um debate urgente e necessário, no pós-pandemia, porque eu estou acreditando muito em uma sociedade diferente no pós-pandemia. Nós temos que aprender com o que estamos vivendo, aprender muito com o que estamos vivendo. Aprender o sentimento de empatia, vem do grego, dentro, pato, sofrimento, estar dentro do sofrimento do outro. Eu tenho visto, eu tenho percebido no meio dessa pandemia muitas demonstrações de alguma parte lamentáveis. Eu acho que, por exemplo, o presidente da República errou muito na condução da pandemia. Mas, por outros, eu tenho visto belas demonstrações de solidariedade por parte da sociedade. Nós temos que refletir o nosso modelo de tributação, o nosso modelo econômico, concretamente, nosso modelo de desenvolvimento econômico.
75% das doenças emergentes do planeta têm origem zoonótica, ou seja, é da interface entre nós humanos e outras espécies. Se nós continuarmos com o modelo de depredação do meio ambiente como estamos, isso vai ser aguçado. Outros vírus, como o coronavírus, vão estar sobre nossa espécie. A nossa espécie cada vez mais vai estar ameaçada. Eu acho que sobre tudo isso, nós temos que tirar aprendizados para como seremos, como homens públicos, como pessoas, como lideranças políticas, como lideranças sindicais e sobre qual sociedade nós queremos construir. Muito obrigado à Febrafite, muitíssimo obrigado ao Congresso em Foco pela oportunidade e pelo debate. Nós aqui agradecemos, senador. Simone, gostaria de concluir? Em seguida ao Randolfo, porque assim, ficou tão fácil, eu pedi para falar agora e não ao final, ficou tão fácil que eu queria perguntar para o Randolfo onde é que eu assino, né? Sempre é muito bom estar em debate com o Randolfo, e a gente, às vezes, caminha por momentos opostos, mas, na essência, nós temos muito desse espírito público, dessa vontade de servir, de acertar, né? E, então, assim, muitos acham que a gente caminha em polos opostos, mas nós temos, na origem, que é o mais importante, na essência, um pensamento comum. Eu acho que é isso tudo que foi dito. Acho que de tudo o que eu acho que a gente poderia ressaltar, já que desse imposto, primeiro parabenizando o Febrafite por ter escolhido um imposto, não ficarmos divagando em relação à reforma tributária, porque o tempo é curto, ainda mais com 4 debatedores, é essa questão de que hoje o próprio imposto causa mortes, ele não deixa de ser injusto no que se refere ao princípio dessa que a gente fala assim, da capacidade contributiva. Porque quando você estabelece uma alíquota única, você faz com que eu, que tenha propriedades, pague o mesmo imposto que aquele cidadão que herdou, né, uma única casinha, uma única propriedade, e não tem um centavo sequer para gastar, para pagar esse imposto. Ele vai ter que vender esse imóvel para poder pagar, ainda que sejam os 4%, os 8% hoje estabelecidos pelas legislações estaduais. Então, acho que de tudo, talvez o grande mérito desse debate hoje talvez seja nessa questão de eu, pelo menos, levar para o Congresso Nacional, para o Senado, na hora de votar um imposto dessa grandeza, de exigir uma alíquota progressiva. No mesmo sentido, nesse caso específico, quem pode mais, para grandes propriedades, grandes fortunas, grande patrimônio, pagar alíquota maior, e quem pode menos, pagar alíquota menor. Quem sabe até permitindo uma alíquota ainda menor dos parâmetros de hoje, para aqueles casos realmente, nós estamos falando, isso acho que é muito importante nós nos esquecermos. Nós estamos falando que talvez nós chegamos ao final do ano com 100 mil mortos por Covid. Infelizmente, as pessoas menos favorecidas serão as principais vítimas, porque não têm o acesso fácil ao sistema único, ao sistema privado de saúde pública, vão ficar disputando respiradores. Nós estamos falando de 100 mil vítimas, dessas, a maioria, realmente pais, avós, que são aqueles que deixarão alguma coisa para os seus filhos. Nós vamos falar no ano que vem de uma série de inventários de pessoas que não vão ter sequer esse percentual. Quem sabe, Randolfo, para esses casos, a gente possa, em conjunto, apresentar um projeto de lei, nesses casos, isento vítimas do Covid, e que tem, obviamente, não propriedades rurais, não é isso, mas que tem um patrimônio pequeno, que, nesse caso, ele possa ser uma única propriedade ou duas, ele possa ter isenção dessa alíquota, né, que é o mínimo que a gente poderia fazer por essas vítimas. Mas isso tudo para dizer o seguinte, Jefferson, obrigada aí por essa questão dessa aula da alíquota da progressividade, quem sabe nesse imposto, para que a gente possa chegar, quem sabe, até 30%. Mais lembrar, e é importante o auxílio de vocês, hoje a reforma que mais está na frente é a reforma da Câmara dos Deputados. Ela é a base do Baleia Rossi. Concordo com o Randolfo, ela não é ideal. Ela é a base, ela pode vir num grande substitutivo. E nesse substitutivo, há alguns que falam, e aí põe tudo por água abaixo, Rodrigo, nesse imposto de transmissão virá um imposto federal e não estadual. E aí a gente volta a ter uma nova discussão sobre esse imposto de transmissão. No mais, eu não poderia encerrar, já que o Randolfo falou que é um dos mais difíceis e é mesmo o imposto sobre grandes fortunas, eu gostaria de parabenizar essas 10 medidas tributárias emergenciais feitas por vocês, porque aí, Randolfo, talvez ganhou de nós. Talvez a gente nunca tenha conseguido avançar no imposto sobre grandes fortunas, porque quem tudo quer, nada tem.
né? Quando a gente tem muita sede, a gente tem que cuidar do pote, senão, né, se o pote for de barro, o imposto que me foi apresentado como sugestão pelo Imposto sobre Grandes Fortunas, pela Febrafit, pelo Sindifisco, etc., ele fala na incidência progressiva, eu estou com ele aqui, de até 3%. Só que não é nem a questão da alíquota que eu achei interessante, é o fato dele alcançar apenas 0,1% dos contribuintes de imposto de renda da pessoa física hoje, ou seja, do total dos contribuintes que pagam imposto hoje no Brasil, só seria atingido pelo Imposto sobre Grandes Fortunas algo em torno de 30 mil contribuintes no universo total. Não é tão grande assim, não fica tão difícil aprovar um imposto como esse. Lembrando que esse imposto, da forma como foi apresentado aqui, daria um incremento anual de 30 a 40 bilhões por ano. E aí eu encerro realmente a minha participação dizendo o seguinte, parece muita coisa, né? 30 bi. A gente fala tanto sobre imposto sobre grande fortuna. É óbvio que ele tem que ser colocado na mesa, é óbvio que ele tem que ser discutido e é óbvio que ele tem que, de alguma forma, ser votado. Mas não vamos poder nos esquecer que quando a gente tem déficit fiscal na ordem de uma média de 100, 150 bi por ano, tira esse ano que é fora da caixinha, nós não podemos esquecer que, por ano, nós estamos falando de 500 bilhões de sonegação. Então, só resolver o problema da sonegação e do contencioso administrativo, além dessa questão da capacidade contributiva, dá para diminuir em muito os impostos dos mais pobres, o imposto no consumo. Então, feitas essas considerações, desculpa porque eu acabei monopolizando hoje o debate, peço desculpa, não é de praxe eu fazer isso. Randolfo, dessa vez, falou tão pouquinho, dificilmente ele vai querer participar de outra live, me tendo como companheira. Mas eu agradeço a oportunidade, me comprometendo, Randolfo, da próxima vez falar 20% do total que você falar. Muito obrigada, Elisângela, obrigada, Jefferson, obrigada, Rodrigo. Nós aqui agradecemos, Simone. E Jefferson, senadora Simone, muito obrigada. Jefferson, gostaria de fazer sua conclusão já? Sobre o ITCMD, eu acho que eu já falei bastante, eu já coloquei que a gente precisa, tem problemas que existem hoje sobre o ITCMD, que carece de uma lei complementar para resolver esses problemas, independente de se aumentar ou não a alíquota. Aliás, se a gente aumentar a alíquota máxima sem resolver os problemas que precisam de lei complementar hoje, a gente vai gerar uma nova guerra fiscal entre os estados, ou seja, nós vamos criar mais problema se a gente não resolver com a lei complementar, do que criar a progressividade que a gente tanto quer. E assim, eu queria terminar só dizendo que a gente está vivendo um problema social gravíssimo. O Brasil tem um problema social gravíssimo. Essa pandemia escancarou para o mundo todo uma espécie de terceiro estado francês dentro do nosso país, né? Onde já em 2018, 104 milhões de habitantes viviam com até R$400 por mês. A pandemia e a crise que é inerente a essa pandemia tende, como já foi dito, a agravar ainda mais esse problema social, né? E tensionar ainda mais esse tecido social que a gente vive. Lá em 1789, os muros de Versalhes não foram altos o suficiente. Ontem morreu 1.500 pessoas aproximadamente nessa pandemia, mostrando para a gente que os muros dos nossos condomínios não são altos o suficiente para nos manter saudáveis, né? E ninguém é saudável sozinho, ninguém é próspero sozinho, e como diria Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, né? E é impossível ser próspero e ser feliz sem um senso de justiça. E a gente, uma das formas de se alcançar a justiça é por meio da justiça tributária e enfrentando esses problemas e tornando a nossa matriz tributária mais progressiva e mais justa. Eu queria agradecer a todo o convite para estar participando aqui e me coloco à disposição sempre que a gente quiser debater o assunto. É isso, nós que agradecemos. Rodrigo, agora para finalizar a nossa live. Depois desses três aí que me antecederam, cada um fez uma conclusão brilhante. Então, eu só queria, assim, falar para vocês, que eu anotei aqui. Realmente, a Febrafit, junto com o Sindifisco Nacional, a Unafisco, a Anfip, a FENAFIN e a FENAFisco, nós, 6 entidades nacionais do fisco, nós propusemos 10 medidas de enfrentamento da crise. Já temos projeto de lei para 8 delas, se eu não me engano. Essa do ITCMD, ela tem que tramitar pelo Senado, porque é uma questão federativa, tem a resolução do Senado, então a gente gostaria da abertura, tanto da
da senadora Simone quanto do Randolph, para a gente poder dialogar mais, e a gente está precisando de um padrinho, um patrono das nossas ideias, não que elas devem prevalecer, mas um ambiente para diálogo, como a gente teve hoje, a gente continuar esse debate e poder fazer as adaptações da nossa proposta para ela ser realmente entrar no mundo, né, político, no debate que a gente precisa. A senadora falou de federalizar o ITCMD. Eu queria lembrar só que os estados, eles têm poucos recursos de tributação. A gente tem apenas 3 impostos, que é o ICMS, principal arrecadação, o IPVA e o ITCMD, enquanto que a União tem muitos impostos, mais de 9 impostos aí, e a gente perder mais um, a gente teria um problema federativo de dependência. Os estados hoje eles ficam com pires na mão, toda hora tem que ir para a União para pedir recursos, como a gente está vendo agora. Isso gera distorções de autonomia, distorções de políticas até, e a gente quer, sim, os estados autônomos, que é o princípio de uma federação. A senadora falou da sonegação e eu fico muito feliz mesmo. A gente precisa realmente combater a sonegação e o fisco, ele faz o seu papel na legalidade, nos limites da lei. E a gente precisa ter mais instrumentos legais para poder fazer cada um pagar o que deve, nem mais nem menos. A primeira justiça fiscal é essa, é cobrar de cada um o que é de direito. E a gente tem dificuldades, como o Jefferson falou, não tem harmonização, a legislação ela deixa brechas, por exemplo, um outro exemplo estadual, o IPVA. A gente cobra um trabalhador que tem um carro popular, que vai para trabalhar, às vezes um carro de 15 anos, cobra um IPVA de 4%. E milionários que andam de helicóptero, jatinho, iates, não têm o IPVA sobre esses veículos automotores. Igual, não tem, porque tem uma lacuna na lei, não é previsto. Então, a gente precisa de uma legislação que torne a justiça fiscal possível. Por fim, foi dito, então, assim, por favor, apoiem a administração tributária, a gente quer fazer o nosso papel, a gente quer fazer bem feito o nosso papel, precisamos de instrumento para isso. Por fim, foi dito também, essa crise sanitária, ela vai aprofundar muito o nosso problema. Nós tínhamos problemas tributários, como já foi dito, e tem propostas na mesa, do Baleia Rossi, do Rauli e outras aí. A gente precisa agora aprofundar essa discussão, porque está gerando desemprego, está reduzindo a atividade econômica do país e a crise fiscal vai se aprofundar. A crise sanitária, ela é grave, mas ela vai ser superada, tenho fé que sim, porém a crise econômica ela vai perdurar mais. A gente vai precisar mudar a nossa matriz tributária, mudar o nosso modelo de forma até mais ousada do que vinha sendo discutido antes da crise. Antes da crise, nós discutimos a tributação sobre o consumo para melhorar o ambiente de negócios, fazer a economia voltar a crescer. Porém, com a crise sanitária, a gente vai precisar rever, a gente acredita fortemente que essa crise não pode ser medida, o legado dela não pode ser só o número de mortes, o desemprego, a queda do PIB. A gente tem que ver essa crise como uma oportunidade para poder fazer um país mais justo e mais fraterno. Já foi dito aqui algumas vezes de um saudoso parlamentar do MDB, Ulisses Guimarães, que é tido como pai da Constituição Cidadã. Então, quero trazer aqui mais uma frase do Ulisses Guimarães, que não foi citada ainda. Ele diz que a política não pode ser feita com ódio, porque não é função hepática. A política é filha da consciência, irmã do caráter e hóspede do coração. Então, a gente tem que fazer as mudanças tributárias com consciência e com o coração, para ter um país mais justo e mais fraterno. Muito obrigado a todos, em nome da FEBRAFIT, por esse debate. Foi muito enriquecedor e eu espero que a gente possa avançar nesse tema do ITCMD ainda. Excelente, pessoal. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Nós temos tantas mensagens aqui, esse tema é tão importante e a gente sai certamente hoje com muita
com muita esperança, né? Nós passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito, muito válido, e nós mostramos aí na tela, né, o site 10medidastributarias.org.br. Entrem lá, eu convido todos vocês para conhecer essas propostas das entidades nacionais do fisco. A gente precisa se conscientizar, tá aí, olha, na tela mais uma vez, a gente precisa se conscientizar, entender, cobrar e caminhar para um país mais justo, né? Socialmente, tributariamente mais justo. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima oportunidade, então. Obrigado.